Fala galera ligado no curso TEC 360. Hoje, aproveitando a deixa da última aula do nosso professor Arthur, a gente vai estar resolvendo algumas questões de concurso público relacionadas à dose de ruído, né? Eu separei 3 questões hoje para a gente estar conversando um pouquinho sobre elas, de bancas, né, diferentes, de concursos diferentes, que caem sempre questões relacionadas, né, ao mesmo assunto, que é a dose de ruído. Espero que vocês tirem bom proveito da aula hoje e vamos começar. Primeira questão, acompanha aí comigo aí na tela. É sobre o concurso de TEC Segurança do Trabalho Júnior, da Sesgran-Ria, banca examinadora, é do ano de 2014, né, e Banco do Brasil é o local de trabalho. E ela diz o seguinte, né, um grupo de funcionários realiza atividades de carga e descarga de materiais em um ambiente onde existem máquinas e outras fontes de ruído. Nesse cenário, o técnico de segurança reconheceu o ruído como sendo contínuo e realizou avaliações ambientais. O resultado final das avaliações foi a identificação de um nível de pressão sonora normalizado de 90 decibéis, medidos na curva de compensação A e circuito de resposta lenta. Vou dar uma parada aqui só para explicar um pouquinho que essa compensação A e resposta lenta é uma forma, né, de medir o ruído em decibéis com o decibilímetro, né? A gente tem 2 formas de medição, quando é ruído contínuo e quando é ruído, né, de impacto. Isso difere como a gente tem que programar o nosso equipamento decibilímetro para poder estar aferindo, né, a questão em decibéis desses tipos de ruídos diferentes. Continuando na questão. No intuito de evitar uma situação de insalubridade, qual deve ser o tempo máximo de permanência dos trabalhadores nesse ambiente? Existem 5 opções. Letra A, 8 horas. B, 6 horas e meia. C, 6 horas. D, 4 horas e meia. E E, 4 horas. Bom, vista essa situação, né, a gente tem que saber exatamente como que é discriminado lá naquela tabela. Isso, eu sei que vocês já viram a aula do professor Arthur anteriormente. Vamos lembrar qual é o pulo do gato desse nosso professor maravilhoso aí. Nós, do TEC 360, utilizamos o nome de metade da metade. Mas por que isso, professor? Nós sabemos que para 85 decibéis, a exposição máxima é de 8 horas. Qual que é o número completo que nós já citamos após 85? É o número 90. Então a exposição máxima permissível para 90 será a metade da exposição máxima permissível para 85 decibéis. E essa sequência é seguida até o final da tabela. Então sempre teremos a metade da exposição permissível da metade que se segue. Vamos olhar para a tabela. Sabemos que 85 podemos ficar 8 horas expostos. Próximo número completo, 90, que é a metade de 8. Então podemos ficar 4 horas expostos a um ruído de 90 decibéis. O próximo número completo, 95. Qual é a metade de 4 horas? São 2 horas. Então poderemos ficar expostos 2 horas para um ruído de 95 decibéis. Mesma coisa, próximo número completo, 100. Metade de 2 horas é 1 hora. Isso se segue para o próximo número completo, 105 decibéis, para o próximo, 110 decibéis. E aqui a única diferença, que não fecha certinho, teoricamente teria que ser 7 minutos e meio para ser metade de 15, mas acredito que não é dificuldade nenhuma você memorizar que o último número da tabela, o tempo máximo permissível de exposição, é 7 minutos. Essa técnica é a que mais importa, porque é a que mais incide em concursos. Bom, visto agora o pulo do gato do Arthur, com certeza vocês já sabem responder. Resposta correta, 4 horas, né? Lembrando que a tabela começa com 85 decibéis e, como o Arthur explicou, entre os números, né, redondos, né, os números inteiros, que é 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, a gente tem a técnica da metade, né? Se 85 decibéis começa com 8 horas, 90 decibéis é igual a metade dele, né? Então é 4 horas. Resposta correta, letra E. Vamos à segunda questão.
Bom, em uma indústria siderúrgica, né, o trabalhador se expõe ao ruído físico ao risco físico, ruído, durante toda a sua jornada de trabalho. Com o objetivo de avaliar as condições de segurança e saúde no trabalho a qual esse trabalhador se encontra exposto, o técnico de segurança do trabalho da empresa realizou 4 medições ambientais de ruído, as quais encontram na tabela abaixo. Bom, aí você vê que tem a tabela, né, mostrando as 4 medições, qual é o nível de ruído que foi encontrado e a quantidade de tempo que ficou exposto. Segundo a legislação de segurança e saúde no trabalho, a dose de ruído encontrada foi D. Bom, aí nós temos opções de A a E. Volta aqui para mim a tela. Bom, essa questão a gente tem que resolver utilizando, né, uma fórmula que aparece na própria NR15 anexo 1. Ela diz o seguinte, que C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3, né, é igual, mais, né, no caso, Cn sobre Tn. Bom, essa fórmula matemática quer dizer o seguinte, independente de quantos, né, limites de ruído que forem encontrados, né, doses de ruído que forem encontrados, a gente vai ter que fazer essa soma para conseguir tirar uma média, que a gente chama de dose de ruído diária. Bom, lembrando que na própria NR15, anexo 1, vem dizendo, o C, né, ele quer dizer o tempo real que o trabalhador ficou exposto a esse nível de ruído. E o T é o tempo permissível que tem lá na tabela do anexo 1 da NR15. Bom, com base nisso daí, ele vem falando o seguinte nessa questão, né? Vou numerar. Bom, quais foram as medições realizadas, como está na tabela mostrada aí na questão. E a gente tem que a primeira medição foi 85 decibéis, a segunda a 90, terceira 95 e a quarta a 100 decibéis. O tempo que eles ficaram expostos real foi de 4 horas, né? 2 horas, 1 e 1. Só estou repetindo a tabela que tem em cima. Com base nisso, a gente já consegue descobrir qual é, né, o C1, C2, C3, né, C4. Aqui, essa parte da tabela, né, é onde está encontrado o tempo real que eles ficaram expostos. E para a gente descobrir qual é o tempo permissível, vocês viram a questão, não está mostrando. Mas como o nosso professor Arthur já falou anteriormente para a gente consegue descobrir pela técnica da metade, da metade, da metade, né? Lembrando que a tabela começa com 85 decibéis a 8 horas. Então, tempo permissível pela lei é de 8 horas a 85 decibéis. De 90 decibéis é a metade de 85, que é igual a 4 horas. A 95 decibéis é a metade de 90, que então é igual a 2 horas. E a 100 decibéis é igual a 1. Pronto. Achamos, então, né, quem são os tempos permissíveis pela lei, que é o T, né? Lembrando que aqui é o C e aqui é o T. C1, T1, né? C2, T2, C3, T3. E assim a gente vai seguindo as linhas. Então é só jogar na fórmula, né? A fórmula vem dizendo que C1 sobre T1 mais C2 sobre T2, C3 sobre T3, e quantos Cs e Ts tiverem vão ser somados. Como a gente só tem 4, a nossa fórmula vai ser o seguinte: C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3 mais C4, né, sobre T4. Substituindo com os valores que a gente já encontrou, C1, né, é igual a 4, é o tempo que ele ficou exposto, né, e o tempo que a lei permite é igual a 8, que é o T1, mais, né, só jogando na fórmula agora, né, C2 é igual a 2 e T2 é igual a 4. C3 é igual a 1, né, e T3 é igual a 2. C4 é igual a 1 e T4 é igual a 1 também. Essa conta a gente pode resolver de duas formas. Ou a gente pode realizar já a divisão das frações e vai dar número decimal e a gente vai somar eles no final. Ou a gente pode fazer MMC, né?
São as duas técnicas que a gente tem para resolver questões de dose de ruído. Essa questão é mais fácil a gente já dividir e somar os decimais, né? 4 dividido por 8 é igual a 0,5, mais 2 dividido por 4 também é igual a 0,5, mais 1 dividido por 2, 0,5 de novo, e 1 dividido por 1 é igual a 1. Né? Somando todos esses valores, a gente vai encontrar, né, um total de 2,5. A questão ela dá a resposta até a segunda casa decimal. Então, para a gente aproximar esse valor de uma das respostas, a gente vai colocar um zero, né? Só para igualar a resposta que está aparecendo aí na questão. Então, visto essa situação, vamos às opções que a gente tem na questão. Volta a questão aí para vocês. Bom, A é igual, né, a 2 ou 200%. B é igual a 1 ou 100%. C igual a 3, né, ou 300%. D é igual a 2,5, né, ou 250%. E a letra E é igual a 1,75 ou 175%. Volta para mim. Com isso, a gente já sabe qual é a resposta. Essa resposta é letra D de jeans, né, para vocês não esquecerem aí. Bom, essa é a questão, resolução dela. Vamos para a nossa última questão. Aparece aí na tela. Bom, a última questão, ela é uma questão que vai ser realizado o cálculo, né, diferente de todas as outras que a gente mostrou, né, que era para saber a ideia do que o Arthur veio falando para a gente. Essa daqui, ela já dá alguns dados para a gente realizar a conta. Ela é um concurso Técnico Segurança e Trabalho Júnior, da Sesgran Rio também, de 2013, né? E é o concurso da Liquigás. Um operário tem uma jornada de trabalho em um ambiente exposto a uma intensidade sonora de 90 decibéis, entre parênteses A. Isso é a forma de compensação, que é o ruído contínuo. Durante 1 hora, né? E 85 decibéis durante 4 horas e 86 decibéis durante 3 horas. Para as intensidades citadas, a máxima exposição diária permitida, prevista na NR15, é de 4 horas, 8 horas e 7 horas, respectivamente. Assim, constata-se que... Bom, aí nós temos 4 opções, né? E para a gente conseguir saber qual é a possível resposta dentro dessas 4 opções, a gente vai realizar o cálculo conforme a gente fez anteriormente, né? Com isso, a gente vai utilizar a mesma fórmula que foi utilizada anteriormente. Volta aí para mim agora a tela. Beleza, galera. Lembrando que a fórmula, repetindo ela para a gente gravar, tá? É C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3, né? 3 pontinhos, CN sobre TN. Lembrando que C é o tempo real que ficou exposto, né? T é o tempo permissível pela lei, e essa questão, ela deu todas as dicas pra gente. Eu vou fazer o mesmo modelo que a gente resolveu na questão anterior. Vou botar a primeira medição, segunda medição, terceira medição, né? Com isso, a primeira medição, ela foi, né, a 90 decibéis. E o funcionário ficou, no caso, 1 hora. A segunda questão foi a 85 decibéis. E o funcionário ficou 4 horas. E a outra foi 86 decibéis, 3 horas. Lembrando que essa primeira parte, né, é o tempo real que ele ficou exposto, é o C, né? E a segunda parte, a gente vai achar, né, o tempo real permissível, que a própria questão ela já vem dando pra gente. Conforme a questão vem dizendo, é que, respectivamente, o tempo permissível exposto é de 4, 8, né, e 7. Isso, a gente já tem o T. Isso é só jogar na fórmula, tá? Bom, essa fórmula vai ser T1 sobre C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais C3 sobre T3. Jogando os valores na fórmula, né, a gente tem que, vamos lá, C1
é igual a 1 sobre T1, que é igual a 4, mais, né, seguindo o raciocínio, 4 por 8, mais 3 por 7. Bom, essa questão a gente também pode estar resolvendo, dividindo, né, as frações separadamente e somar seus números decimais de resposta. Sendo que vai ficar um pouco chato da gente estar resolvendo essa parte aqui, o 3 dividido por 7. Então, minha dica é que a gente faça um MMC, que se torna mais fácil, né, a resolução pelo MMC. Para quem não lembra, MMC, vamos lá, vou fazer aqui no cantinho, tá? Primeiro a gente tem que fazer a fatoração do número, que é o 4, o 8 e o 7. Para a gente fatorar, divide por 2, 2, 4, 7. Divide por 2, 1, 2, 7. Divide por 2, 1, 1. 7 por 7 vai dar 1, 1 e 1. Multiplicando todos os fatores aqui, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 7, 56. Bom, visto essa situação, a gente joga, né, que o denominador é igual a 56. Para você facilitar, né, porque se a gente colocou o denominador igual, né, e quanto que o denominador precisou ser multiplicado para ficar igual a 56, é a mesma coisa que você tem que fazer com o numerador. Então, se o 4 foi multiplicado, por exemplo, por 14 para chegar a 56, em cima também tem que ser multiplicado por 14, né? Então, 14 vezes 1, 14, mais 8 dividido, né, por 56 dividido por 8, dá 7. 7 vezes 4 dá 28. Não, é isso mesmo. Isso. Confuso. 56 dividido por 7 é igual a 8, né? E 8 vezes 3, 24. Somando tudo, a resposta vai ser igual a 66 dividido por 56. Eu vou parar por aqui. Eu não vou resolver essa questão aí, essa fração. Eu quero voltar para a resposta para ver se a gente já consegue resolver somente com isso, sem precisar fazer conta. A resposta diz que pode ser o seguinte, né? A soma das frações excede a unidade. B. Soma das frações é inferior a 1. C. Soma das frações é igual a 1. D. Adicional devido de 30% do salário mínimo. E E. Limite de exposição normativo não foi excedido. Volta para mim. A resposta correta, galera, é letra A. Porque a soma de tudo das frações aqui, ela vai ceder a unidade. 66 dividido por 56, independente, né, de qual número vai dar 1, alguma coisa. Se passou da vírgula e tem alguma coisa, excedeu a unidade, que é igual a 1. Então a resposta correta é letra A, sem a gente precisar resolver essa fração aqui. Bom, galera, essas são as 3 questões que eu trouxe hoje para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!